Neandertais, quem eram? Onde viviam? Do que se alimentavam? Quando se extinguiram? Tudo isso hoje aqui no Arqueologão. Pré-históricos que todo mundo conhece, que viveu no período glacial, no local que hoje a gente conhece como Europa. E no vídeo eu vou abordar as seguintes coisas. Quem eram os Neandertais? Quais os principais sítios arqueológicos que possuem vestígios desses grupos? Qual sua capacidade craniana e qual sua estrutura corporal? Do que eles se alimentavam? Como eles se vestiam? Quais instrumentos eles usavam? E eles enterravam seus mortos? Então bora lá. Esse nome Neandertal é um nome dado para outra espécie de indivíduos do gênero Homo. Cientificamente, eles são conhecidos como Homo neanderthalensis, ou comumente, como a gente conhece, como os Neandertais. Como eu disse anteriormente, a sua existência está ligada ao gênero Homo, e as primeiras evidências de Neandertais elas estão entre 400 mil anos antes do presente. Existem sítios arqueológicos de Neandertais em toda a Europa, no Oriente Médio e na Península Ibérica. E a data de extinção, mais ou menos, desses grupos, ela está entre 28 mil anos antes do presente. E nesse mapa que eu vou trazer para vocês, estão localizados os principais sítios desses grupos neandertais. E pasmem, pesquisas recentes comprovam que eles compartilhavam 99,7% do nosso DNA. Mas e aí, o que isso quer dizer? O que quer dizer eles terem essa porcentagem de DNA equivalente ao nosso? Isso quer dizer que existiu cruzamento entre espécies, ou seja, o Homo sapiens cruzou com o Homo neanderthalensis e deu no que temos hoje como conhecido humanos modernos. Tá, mas isso é assunto para outro vídeo, não é para agora. Agora a gente está focado em entender quem são esses homens de Neandertal ou os Neandertais. Vamos lá. O homem de Neandertal, ele possui uma estatura média de aproximadamente 1,65 metros. Ele tem ossos maciços, uma musculatura muito forte, a face grande e o nariz deles são preponderantes para que quando eles respirem, eles possam aquecer o ar que está ali antes de entrar nos pulmões, visto que eles estão morando na Europa pré-histórica, então eles estão em um clima bastante frio e tudo aquilo que vocês já devem ter visto sobre os Neandertais. Uma coisa legal de saber é que os Neandertais eles possuem um fígado muito mais potente que de nós, Homo sapiens. Isso comprova que eles tinham uma dieta baseada em carne, que eles eram carnívoros, mas também não exclui a possibilidade deles estarem coletando e aproveitando dos recursos que tem ali na sua volta. Um Homo sapiens, ou seja, um humano recente, ele não conseguiria comer o mesmo tanto de carne que um Neandertal e ter a saúde estável. Provavelmente o fígado ia passar por alguns problemas ou até ia a óbito. E além de se alimentar de carne, estudos arqueológicos comprovam que os Neandertais eles faziam coleta, eles se aproveitavam dos recursos naturais que tinham ali, além de comer frutos do mar, aqueles que viviam próximo ao mar. Porque em sítios arqueológicos foram achados vestígios numerosos de concha, enfim, de frutos do mar. Aqui eu vou trazer uma imagem que mostra para vocês a comparação entre o cérebro. A testa dele é mais robusta e ele tem esses arcos supraciliares aqui em cima dos olhos com mais ossificado, são mais fortes. Além, é claro, da mandíbula do Neandertal, ela é bem mais maciça, ela é bem maior, talvez pela necessidade de estar podendo mastigar mais. E presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, porque isso vai ser importante mais pro final do vídeo. A gente sabe que a estrutura Neandertal, eles também possuíam o osso hyoide, que é esse osso que a gente tem, que fica embaixo da mandíbula, e ele é associado aos músculos da língua. Anatomicamente, além da posição ereta, o que faz a gente conversar anatomicamente é a existência desse ocioide, a gente poder falar. E os Neandertais, eles possuíam essa característica. Guarda aí essa informação. E quanto ao nível intelectual, sabe-se que eles tinham uma inteligência muito prática. Isso quer dizer que eles tinham uma inteligência inferior à nossa? Não, nada a ver. Só mostra que eles tinham uma inteligência diferente, como vários outros animais.
E aí agora eu venho trazer a reflexão, porque provavelmente tudo isso que eu falei nessa parte inicial você já deve ter visto na internet ou até na sua quinta série estudando a pré-história. Eu vou falar sobre como eram as representações do Homo de Neandertal antes, até o século XX e depois do século XX. E aí vocês vão perceber umas diferenças que eu vou comentando elas e contrapondo com dados arqueológicos para vocês entenderem o porquê dessa mudança, por que mudou a visão do homem Neandertal. Nessas imagens que eu tô trazendo, vocês podem ver que os homens de Neandertal são representados como homens pequenos que vivem em pequenos grupos e que eles estão ali única e exclusivamente para caçar e sobreviver. Então, nas representações, a gente tem esses homens com essas feições tristes, eles não têm adornos corporais, eles só estão com uma vestimenta de pele para tampar as partes íntimas. E eles vivem em cavernas, pequenos grupos, e eles têm traços quase símios, quase representados como macacos. Até o século XX, essa era a percepção que se tinha do Neandertal. Só que com o refinamento de pesquisas arqueológicas e dos dados e de como são feitos os estudos, essa visão do homem Neandertal começou a mudar, como nessas imagens que eu vou mostrar à frente. Agora, no século XXI, eles têm feições mais humanas, eles também mostram sentimentos e eles não estão representados só como aqueles homens da caverna, porque os estudos eles mostraram diferentes interpretações. Com o avanço dos estudos arqueológicos, começaram a se perceber nesses sítios que esses homens eles tinham adornagem, eles tinham vestimentas e eles tinham essa representação artística. Aqui eu trago para vocês o osso de uma águia imperial que ele foi perfurado e ele tem a datação de aproximadamente 400 mil anos antes do presente. E isso representa que existiam adornagens e provavelmente isso daqui era peça de alguma espécie de colar. Esse adorno ele foi achado na Gruta de Forada, em Calafell, na Espanha. Na Gruta de Furami, em Verona, na Itália, também foram achados vários vestígios que demonstravam penas de animais que não foram consumidos, como abutres barbudos ou falcões de patas vermelhas. Por que eles falaram que esses alimentos não foram consumidos? Porque esses animais, essas penas, elas ficam na parte que o animal usa para o voo. Elas não possuem muita carne, são muito leves, então provavelmente essa parte do animal e esses animais eles não seriam usados para finalidades alimentícias. Também, no sítio de Maastricht-Belvedere, na Holanda, eles acharam peles de animais que elas foram curtidas em pigmentos. Então, esses pigmentos poderiam ser de hematita ou de alguma rocha que deixa cor e até mesmo fins orgânicos. Então, eles curtiam a pele das suas vestimentas para deixar cor nessas peles. Tá, mas eles estão se ornamentando e eles estão fazendo penas. Mas qual que é o objetivo disso tudo? Segura aí, porque antes da gente entrar nessa discussão da consciência neandertal, eu vou falar para vocês dos objetos que eles fabricaram. Antes de começar a falar dos objetos que os neandertais fizeram, a gente tem que entender um pouco de como que esses objetos vêm acontecendo no gênero Homo. Os arqueólogos, quando eles encontram vários objetos em um sítio arqueológico que possam ter a mesma datação, eles chamam aquilo de tradição lítica. Esses objetos que eu vou falar dos neandertais são aqueles famosos objetos de pedra. Você já deve ter visto no ensino médio, na escola, da Idade da Pedra, que foi quando o homem começou a fazer objetos a partir de pedra lascada ou pedra polida. E para falar dos objetos dos neandertais, é bom a gente ter em mente o que está acontecendo no gênero Homo como um todo em relação a esses objetos. Indústrias líticas, que eu vou falar agora, são nomes que os arqueólogos dão para materiais, um grupo de materiais que têm características parecidas e que estão numa mesma linha temporal. Voltando. Antes dos neandertais, a gente tinha majoritariamente ocorrendo ali dois tipos de indústrias, que era a indústria Olduvai e a indústria Chuelense, que são indústrias líticas que são pedras lascadas, só que uma tem a lascada só de um lado, que é a Olduvai, como mostra essa imagem, e a outra tem lascada dos dois lados, que a gente chama de instrumentos bifaciais, que eles têm os dois lados que estão lascados, que são achuelenses. Só que os neandertais, eles vieram e inovaram essa indústria quando comparada a essas duas que eu falei. E a indústria lítica dos neandertais, ela é conhecida como indústria musteriense.
E aí eu vou falar um pouco mais sobre o que eles faziam e por que houve essa inovação quando comparada às indústrias que estavam acontecendo ali naquele momento. 300 mil, 200 mil anos antes do presente. Então eles inovaram e eles começaram a fazer instrumentos como machadinhos, eles começaram a fazer objetos para funções específicas, porque antes os objetos na pré-história eles são conhecidos como canivete suíço, que serve para tudo. Eles começaram a fazer raspadores, furadores para pele. Isso foi uma grande inovação na indústria lítica da época. E a tecnologia lítica musteriense mais recente mostram que os neandertais eles deixavam suas cavernas, eles iam atrás de pinheiros, eles retiravam resina de pinheiros de materiais orgânicos para poder colar junto dos seus objetos de pedra a um cabo de madeira. Então eles usavam isso como uma resina. Apesar da indústria lítica musteriense ou a indústria lítica dos neandertais ter sido extremamente inovadora, eles foram também extremamente conservadores. Em toda a existência neandertal, eles se manteram com aquela indústria e não inovaram. E por outro lado, o Homo sapiens estava fazendo lítico de tudo quanto é jeito por aí. Tem até autores que defendem que o motivo da sua extinção está relacionado ao fato deles não terem inovado na sua tecnologia de instrumentos. Porém, não é esse um dos únicos fatores, e também alguns pensam assim, alguns autores e outros não. Então vamos ao que todo mundo quer saber agora. Eles enterravam seus mortos? Bom, a gente já viu que eles tinham capacidade cognitiva de inovar e que eles também tinham arte presente, como os adornos que eu falei anteriormente. Mas em relação aos mortos, porque eu não sei se vocês sabem, mas até então, na pré-história, a gente não tem evidências de enterramentos. E aí os neandertais, eles vieram com algumas novidades. E aí aqui eu trago para vocês a seguinte gruta na França, que é a gruta de Boffia-Bonneval. Não sei como fala isso em francês, então é isso mesmo, mas está escrito aqui embaixo. Essa gruta, ela possuía um enterro de um neandertal. E quando eles acharam ela, eles falaram que aquilo não poderia ser associado ao enterro porque poderia ter sido alguma coisa natural. Não, aquilo não necessariamente foi intencional. E aí deixaram isso pra lá. E aí depois de um tempo, retomando as pesquisas, eles viram que junto com esses ossos neandertais, tinham ossos de outros animais. Sendo esses animais veados e bisões. E esses ossos, eles tinham um nível de conservação bem inferior aos ossos neandertais. E eles também tinham marcas de mordidas de dentes de carnívoros. Provavelmente quando esses animais morreram, ou os carnívoros foram lá, os carniceiros, e se aproveitaram desses restos de carcaça. Que a ossada neandertal, ela não estava com esses traços de mordida e tal, ela estava bem mais preservada. E aí, devido a isso, os arqueólogos afirmaram que ele foi enterrado intencionalmente e ele foi tampado. E por isso não houve esse remeximento dos ossos nesse esqueleto. Tem muitos outros estudos relacionados a enterramento neandertal, só que para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe esse em específico para comentar, mas quem quiser pode colocar aí na internet. E até esse dá para procurar e achar a pesquisa inteira, para entender melhor como que foi isso, porque aqui está sendo bem rápido e sucinto. É só você jogar no Google Chapelle Lassin da França, enterramento neandertal, que provavelmente você vai achar mais informações relacionadas ao enterramento. Então, até essa altura do campeonato, eu já falei de adorno, já falei de pigmentação, já falei de inovação nos instrumentos e falei até de possíveis enterramentos. A gente sabe que eles têm, sim, inteligência, mas e consciência? Aí, eu não vou responder essa pergunta, porque é uma resposta em aberto até para os arqueólogos, então dá para pesquisar e ver muito mais sobre isso. Só que eu vou trazer para vocês um artefato que ele foi associado a neandertais, e aí em cima disso eu vou levantar questões que para vocês pensarem aí e até responderem nos comentários. Aqui eu trago para vocês a imagem da máscara de La Roche-Cortard, ou como muitos conhecem, a estatueta musteriana. Segundo Jean-Claude Morquet, Michel Lourdanche e Roch Desmonde, que são estudiosos do museu e também arqueólogos, essa máscara é sim uma máscara neandertal. Me perdoem o francês mais uma vez, eu não sei falar o nome desses caras em francês. Eu tento, mas pode estar errado. Bora dar uma olhadinha nessa estatueta. Essa imagem que eu tô mostrando é um bloco de sílex
Que ele tem 2 buracos ou 2 fissuras para ficar mais bonitinho um pouco nas suas extremidades, e dentro dessas fissuras a gente tem ossos colocados junto a ela. Eles chamam de máscara porque olhando ela parece que são 2 olhos, um nariz e a boca ali. E devido ao fato de ter esses ossos colocados ali intencionalmente, sabe que não foi uma produção natural. Porém, entretanto, todavia, existem ressalvas quanto a essa estátua. Alguns arqueólogos dizem que ela é sim uma representação artística de Neandertais e que sim, eles fizeram aquilo tentando representar algo. E aí entra naquilo que eu falei da fala. Se eles tinham a capacidade de falar, o que anatomicamente sim eles tinham, será que eles tinham histórias por trás dessas máscaras? Será que eles tinham seus próprios ritos, as suas próprias crenças por trás? É uma questão. Por outro lado, tem arqueólogos que falam que não, que essa estátua, que essa produção, ela foi de fins práticos. Não sabe qual a praticidade dela, mas falam que não tem nada a ver com outras áreas, e que sim com fins práticos, de necessidade para alguma coisa. E aí eu deixo aqui as seguintes perguntas para vocês. O Neandertal, ele tinha uma consciência? Porque a inteligência a gente sabe que sim, ele tinha. Existiam narrativas por trás desses comportamentos, ou eles só estavam fazendo por fazer, sem pensar muito sobre aquilo? E mais, se você tem a estrutura anatômica necessária para a fala, isso significa que você está falando? E uma questão que já foi comprovada, só que são coisas mais simples, não é como você em Lascaux, na França, e vê os bisões, é que eles faziam arte. Mas essa arte, ela tinha alguma representação, ou foi só porque eles estavam lá sem fazer nada e foram pintar alguns paredões? Então é isso daí, deixa aí nos comentários as suas respostas a essas questões. Curte, comenta e compartilha o vídeo, e até a próxima.